Fala galerinha do canal FM+, vamos à resolução do nosso primeiro desafio, uma série de desafios postados lá no Instagram, lá nas redes sociais, e que você acertou ou não acertou. E detalhe, não tem desafio só de física não, tem desafio de matemática com o professor Fábio Costa. Dá uma olhada no Insta dele, tenta acertar a questão. Se não conseguir acertar, procura lá no canal e acha a resolução. Mas antes, roda a vinheta! Vinheta rodada. Vamos resolver essa questão. No esquema, está representado um bloco de massa 1000 kg em equilíbrio estático. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar corretamente que a atração no fio AB é este aqui, ó, AB, vale em nelsons, em newtons, quanto? Na verdade, eu não vou dar uma única solução, não. Eu vou dar duas soluções para você e você vai ver qual que é melhor. Eu acho que a primeira é melhor. Preste atenção, eu já sei a massa desse bloco. A massa desse bloco é de 100 kg. Consequentemente, o peso dele, que é manu gostoso, vai ser igual a 1000 newtons, porque é massa 100 vezes a gravidade 10. Então, este peso é igual a 1000 newtons. Maravilha, guarda isso. A questão quer saber qual é a tração na corda, no fio AB. Então, ele quer aqui, ó, nesse segmento. Qual é o macete para resolver esse tipo de questão? Questão que tem corpo em equilíbrio pendurado através de um conjunto de fios. O macete é o seguinte: nós sabemos que o peso do corpo atua nele, puxando esse corpo para baixo. But o macete manda você apontar o peso diretamente naquele nozinho ali, naquele encontro de fios, naquele encontro de cordas, porque convenhamos, o peso do corpo puxa todo o sistema para baixo. Ali naquele ponto B, eu tenho ainda uma tração que eu vou chamar de tração T1, que é o que eu quero descobrir, eu quero calcular, e uma tração T2 aqui, ó, neste fio. Essa é a tração T2 que não me interessa. Preste atenção. Eu já procuro de imediato nessas questões um ângulo de 90 graus. Por que um ângulo de 90 graus? Porque com este ângulo de 90 graus eu consigo montar um triângulo de forças. Como assim? É um triângulo retângulo formado apenas pelas forças T1, T2 e o peso. Está na Constituição Federal. Todo cidadão tem o direito a arrastar o vetor para onde ele quiser, desde que não altere módulo, direção e sentido. Então, isso me permite a movimentar os vetores de uma maneira conveniente a montar um triângulo retângulo. Como assim, tio? Tá vendo o pezinho aqui? Arrasta esse peso para a ponta da tração T1. Aqui está a tração T1 na vertical. Eu vou arrastar o peso para cá, ó. Esse peso continua na vertical e ele está sendo arrastado para a ponta da tração T1. E aí você vai ver que T2 fecha o meu triângulo de forças. Como é que eu sei que fecha o meu triângulo de forças? Porque esse corpo está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, é porque a força total resultante sobre ele é igual a zero. Para a força total resultante sobre ele dar zero, é necessário que eu tenha um sistema de vetores formando uma figura fechada. A resultante total é nula. E aí eu identifico que ali existe um ângulo de 90 graus. Maravilha. E daí? Cadê o outro ângulo? Procure na figura. 30 graus é o ângulo formado entre a horizontal e o fio que comporta T2. Então, aqui eu tenho a horizontal e o fio de T2. Este ângulo, então, é de 30 graus. Preste atenção. O peso vale 1000 newtons. Eu tenho o valor desse peso. A atração T1 é aquela que eu quero determinar. E a atração T2 não me interessa. Eu vou usar, então, uma relação trigonométrica que relacione T1 e o peso. T1 porque eu quero, o peso porque eu tenho. Será que eu vou usar seno, cateto oposto sobre hipotenusa? Não, T2 eu não quero. Será que eu vou usar cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa? T1 eu quero, mas T2 eu não tenho. Então eu vou usar a tangente do ângulo 30. Porque a tangente do ângulo 30 é o cateto oposto que eu tenho sobre o cateto adjacente que eu quero.
Fala tu, ou pergunta para Fábio Costa, quanto é tangente de 30? A tangente do ângulo 30 é raiz de 3 sobre 3. O peso do corpo é igual a 1000 newtons. E a tração T1 eu vou determinar. Multiplique cruzadinho. Raiz de 3, T1 é igual a 3 vezes 1000, 3.000. Passa a raiz de 3 para lá, dividindo, como diz Fábio Costa. Então, T1 vai ser 3.000 sobre raiz de 3. É a maior falta de educação deixar raiz no denominador, né? Vamos racionalizar. Vamos racionalizar multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. Eu vou obter T1 igual a 3.000 raiz de 3 sobre 3, o que vai dar T1 igual a 1000 raiz de 3 newtons. E já dá para marcar. Qual é a resposta? Fala para o tio. 1000 raiz de 3, letra B. Foi, fechou. Essa foi a primeira solução, julgo eu, a solução mais rápida, por triângulo de forças. Sempre dá para fazer assim? Às vezes não dá. Às vezes não dá para enxergar o triângulo, às vezes não forma um triângulo retângulo e você fica complicado para achar uma relação trigonométrica. Vamos à segunda solução, então, que fala de decomposição de forças. O macete continua, apontar todas as forças naquele nozinho. Então, aqui eu tenho o peso P, a tração T1 e a tração T2. Maravilha. Se você reparar, T1 e o peso são perpendiculares entre si. Então, uma não influi nem contribui na vida da outra. But, existe aqui uma tração T2 que não é nem horizontal na direção de T1, nem vertical na direção do peso. Poxa, é o meu patinho feio, né? É ela que eu vou ter que decompor. Se ela não está nem na vertical, nem na horizontal, eu vou pegar essa tração e vou decompor em um eixo Y e um eixo X, eixo X, para quem não sabe inglês. Vou mudar a cor da tinta, verdinha, e vou achar aqui uma componente T2Y e uma componente T2X, T2X. Ele fala na questão que este ângulo vale 30 graus, na figurinha. Então, este ângulo vai valer 30 graus. Duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, é o Z da matemática. Esses dois ângulos são ângulos alternos, internos, portanto, são exatamente iguais. Tá, e daí, tio? E daí que este corpo encontra-se em equilíbrio. Força total resultante é igual a zero. Se você olhar para a cara do eixo Y, você vai ver que há uma igualdade de forças. Que forças? Você vai ver que quem puxa para cima se anula com quem puxa para baixo. Então aqui eu já sei que T2Y tem que se anular com o peso. E ainda, no eixo horizontal, vá para o eixo X, eixo X. Lá, o T2X tem que ser igual a T1. Quem puxa para a esquerda se anula com quem puxa para a direita. Maravilha. Usando aquele macetinho do colado e separado. Quem está colado no ângulo, quem está separado do ângulo. Ah, você não sabe o macete? Procura no canal. Vê aí na descrição do vídeo. Tem 4 aulas falando de vetores, tudo sobre vetores. É só dar uma olhadinha, dar uma relembrada e voltar para a questão. Olha só. Eu sei que T2x está colado no ângulo. Se ele está colado no ângulo, ele se relaciona com o cosseno. Enquanto T2y está separado do ângulo, não está encostando no arquinho. Se está separado do ângulo, ele lembra seno. Separado, seno. Eu vou colocar isso aqui nesse sisteminha. Olhe para cá, dorbidão, acorda. T2y é T2 separado de 30. Isso é igual ao peso. T2x é T2 colado no ângulo 30, que é igual a T1. Isso é um sistema. Eu resolvo da melhor maneira possível, da maneira que me convém, da maneira que me deixa seguro. Você pode fazer por substituição, but eu vou usar um the jump of the cat, vou usar um pulo do gato e eu vou dividir uma equação pela outra. Se eu dividir uma equação pela outra, membro a membro, o que vai acontecer aqui, bebê? T2 com T2 vai rodar,
vai aparecer a relação seno sobre cosseno. E a relação seno-cosseno dá tangente de 30. Isso é igual, segundo membro, peso sobre T1. Ué, caí na mesma relação anterior. Olha lá, olha lá, olha lá. Tangente de 30 é P sobre T1. E lá na minha relação de decomposição, tangente de 30 é P sobre T1. Eu acho que chega, né? Substitui a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, é igual ao peso 1000 sobre T1. Vou fingir que estou fazendo conta, aguarde processando. T1 vai ser igual a 1000 raiz de 3. E, de fato, eu não estava mentindo. É a letra B. Não vá nos abandonar. Vai ficar ligado no Instagram, no Facebook, vai procurar novos desafios, tanto de física quanto de matemática, para a gente resolver aqui no canal FM+. Beijo do gordo. Fui!